Eu quero apresentar para você uma maneira bastante simples e fácil de se resolver problemas envolvendo encontros de móveis, encontro de partículas que se movem em sentidos opostos ou no mesmo sentido, esse tipo de problema. É o método da velocidade relativa. Para isso você tem que saber o que é velocidade relativa, certo? Imagine só, imagine dois carros vindo em sentidos opostos, um a 100 km por hora e outro a 100 km por hora. Se houvesse um acidente, qual seria a velocidade da colisão? Seria de 200 km por hora. Seria uma tragédia, 200 km por hora. Por quê? Quando eu falo velocidade relativa, é como se uma estivesse parada, uma partícula estivesse parada, e a velocidade dessa uma fosse somada à velocidade da outra. Por exemplo, no caso do carro, esse é 100, esse é 100. Qual a velocidade da colisão? 200. É o mesmo efeito que se um estivesse parado e esse que estivesse a 100 pegasse a velocidade do outro e ficasse com 200. Isto é velocidade relativa. Agora vejam uma situação oposta. Um carro indo atrás do outro, os dois a 100 km por hora. Você concorda que se os dois estão indo a 100 km por hora, não há nem distanciamento e nem aproximação de um em relação ao outro? Pois é, eles estão em repouso um em relação ao outro, percebeu? Então, qual a velocidade de um em relação ao outro? É zero. Franco, deixa eu ver se eu entendi. Quando eles estão em sentidos opostos, você soma a velocidade relativa, eu somo os módulos das velocidades individuais para obter a velocidade relativa. E quando eles estão em sentidos iguais, eu subtraio os módulos das velocidades para obter a velocidade relativa? Exatamente isso. Então, veja só esse meu exemplo aqui. Eu tenho dois móveis, um e o 2, eles estão em sentidos opostos. Um está indo para a direita com 20, outro está indo para a esquerda com 5. Qual a velocidade de um em relação ao outro? É de 25. Você soma. É como se eu fizesse assim. Eu faço de conta que esse está parado, pego a velocidade desse e passo para aquele. O efeito não vai ser exatamente o mesmo? O tempo de encontro não vai ser o mesmo? Então, quando os sentidos são opostos, quem é a minha velocidade relativa, Franco? A minha velocidade relativa é a soma dos módulos. Então, ficaria V1, o módulo de V1, mais o módulo de V2. Exatamente isso. Quando estiverem em sentidos opostos. Quando são sentidos iguais, você concorda comigo que esse está indo para a direita com 5, esse está indo para a direita com 20? Esse vai alcançar aquele, certo? Não é a mesma coisa de eu falar que aquele está parado e esse está com velocidade de 15? O efeito é o mesmo, um em relação ao outro. Então, quando são sentidos iguais, quem é a minha velocidade relativa? A minha velocidade relativa é a diferença dos módulos, olha só, ok? É o módulo da diferença, na verdade, desculpa. Então aqui eu tenho a minha velocidade relativa, ficará o quê? 20 menos 5, ou 5 menos 20, tanto faz, só que é módulo, percebeu que é módulo? Então é um número sem sinal, certo? Depois que você descobre a velocidade relativa numa dessas duas situações, você pode usar essa fórmula da velocidade relativa. A velocidade relativa pode ser calculada como sendo a distância entre os dois móveis dividido pelo tempo necessário para o encontro. Então aqui, qual que é a velocidade relativa? 25. 25. Se eu colocar 25 no lugar de velocidade relativa, e se eu conhecer a distância entre eles, eu conheço a velocidade relativa. Se eu conhecer a distância entre eles, no início, dá para descobrir o tempo que eles vão demorar para se encontrar. Exemplo de baixo, mesma coisa. Velocidade relativa, 20 menos 5, 15, certo? 15. Eu posso colocar 15 aqui no lugar de velocidade relativa. Se eu conheço esse D, que é a distância inicial entre eles, dá para calcular o tempo necessário para o de trás alcançar o da frente. Eis aí o conceito teórico de velocidade
relativa.